A Aérea SIC Caxias do Sul recebeu nesta segunda-feira, 29 de julho, o ex-presidente da República do Brasil, Michel Temer. A participação de Temer se deu de forma virtual, devido às dificuldades de logística e de transporte que o Estado ainda atravessa. Michel Temer falou diretamente de São Paulo para os convidados que estiveram presentes à Aérea SIC Caxias. Ele abordou o tema, a Constituição Federal e o Brasil de hoje. O ex-presidente do Brasil também falou sobre ações de seu governo e das principais reformas executadas no período em que ocupou a presidência da República. Ao falar sobre os 30 anos da Constituição brasileira, Michel Temer fez um breve apanhado histórico. Nós tivemos a sabedoria, os constituintes de 88, representando o povo brasileiro, de amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais. E isso é que tem garantido uma certa longevidade à nossa Constituição. Vocês vejam, são tipicamente princípios liberais, o direito à propriedade, é verdade que subordinada ao bem-estar social, a livre iniciativa, a livre concorrência, são princípios de natureza liberal. Os direitos individuais, meus amigos, minhas amigas, são 79 incisos lá no artigo 5º da Constituição, dizendo dos direitos individuais, que são direitos fundamentalmente de natureza liberal, portanto, adotados pelo texto constitucional. Mas, por outro lado, nós temos uma menção fortíssima aos chamados direitos sociais. Aliás, quem vai lá para o artigo 6º, 7º da Constituição, vê um capítulo encimado pelo título dos direitos sociais. E, por incrível que possa parecer, os próprios direitos dos trabalhadores estão estatuídos no artigo 7º da Constituição Federal. 13º, FES, licença-prêmio, etc., todos lá estabelecidos no texto constitucional. Quando nós vemos regras do tipo a segurança, a saúde, a educação, é direito de todos, são direitos. E dever do Estado são direitos de natureza social. Por esta mistura entre os direitos liberais e os direitos sociais é que está garantindo uma certa longevidade para a nossa Constituição Federal. Eu digo isso, Igor, porque quem pega a história do Brasil, da República, verifica que a primeira Constituição é de 91, que vai de 30 a 45, um hiato, vem 46, aliás, com duas constituições, de 34 e 37. Vem 46, com nova Constituição, que vai de 64, novo hiato governativo, que vai até 87, 88. Então, o Brasil tem essa mania de, a cada 30, 40 anos, ou menos até, pretender um novo Estado e, portanto, uma nova Constituição. E de vez em quando se fala, por exemplo, aqui faço um pequeno corte, se fala em Assembleia Constituinte, o que, a meu modo de ver, é um equívoco. Porque, pelo seguinte, quando se fala em segurança jurídica e você fala em Constituição, a Constituição diz o que o Estado é. A Constituinte diz que o Estado será. E quando algo será, você tem uma incerteza absoluta. Quando algo é, você tem certeza absoluta do que fazer. Por isso que toda vez que se fala em Assembleia Constituinte, eu confesso que eu tomo a liberdade de repudiar essa ideia. Mas a partir daí, e aqui eu chego ao meu governo. Eu chego ao meu governo, interessante, nós chegamos ao governo por força de um dispositivo constitucional. A senhora ex-presidente perdeu o cargo, por razões de natureza política e de natureza fiscal, e iniciou-se um processo de impedimento que foi levado adiante pela Câmara dos Deputados, um longo processo, para julgar procedente a acusação, e ao depois conduzido pelo Senado Federal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E lá decretou-se em definitivo o afastamento da senhora presidente. E daí porque, em face do dispositivo constitucional, se o presidente perde o cargo, pelas mais variadas razões, assume o vice-presidente. Eu assumi nessas condições. E confesso, meu governo foi um governo de 2 anos e meio, não foi um governo de 4 anos ou de 8 anos. Mas quando cheguei lá, o Igor sabe disso, eu disse, eu preciso fazer algo que marque a nossa gestão. Portanto,
fazer algo que o país necessita. Que até conta um fato muito curioso. Logo na primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, um dos integrantes pediu a palavra, e vocês sabem que eu cheguei lá com grande oposição, uma oposição política vigorosa e legítima até como oposição, não é? Os que perderam o poder se opunham, mas também uma oposição institucional, daqueles que logo no início queriam me derrubar do governo, não é? E um dos integrantes do Conselho pediu a palavra e me disse: presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. Interessante, o que ele quis dizer foi o seguinte: como eu não era candidato à reeleição, eu poderia mexer em certos temas que são verdadeiros vesperos. Tal como lembra o Igoto, lembra o presidente Celestino, eu poderia mexer em direito do trabalho, por exemplo, que é um vespero. Mexer em previdência social, que é outro vespero. Mexer no gasto público, que toda vez que você estabelece um teto para os gastos públicos, você está restringindo a sua capacidade, como presidente da República, de praticar medidas populistas, não é? E envolvem os mais variadas despesas, às vezes, indevidas. Você não mexe em educação, em reforma do ensino médio, porque também é um vespero. E eu entendi aquilo que ele disse e disse: interessante, eu vou marcar o meu governo como um governo reformista. E de fato, uma das primeiras reformas que nós fizemos foi o chamado teto para os gastos públicos. O que era o teto para os gastos públicos, né? Era o seguinte: você só poderia fazer um novo orçamento acrescentando a inflação do ano anterior. Com que objetivo? Com o objetivo de diminuir a dívida pública, né? Vocês sabem que a dívida pública, você paga juros. E juros que você paga da dívida pública é dinheiro que vai embora e não volta mais, não é? E interessante, eu tive um apoio extraordinário do Congresso. Vocês sabem que, conto isso com muita alegria cívica, né? O teto para os gastos públicos, de alguma maneira, também envolve os parlamentares. Os parlamentares também dependem das verbas, né, para encaminhar aos municípios, aos estados, né? Mas eu tinha tal apoio do Congresso Nacional que eles aprovaram isso na Câmara dos Deputados às 4 horas da manhã de um feriado. Por que é que eu conto esse fato? Eu fui deputado durante 6 mandatos, né? Então, quando você tem um feriado pela frente, você, 2 dias antes, vai para a sua base eleitoral. Os colegas, na época, ficaram lá até o feriado, não é? E às 4 horas da manhã, porque houve oposição também feroz para não aprovar o teto, né? E aprovaram o teto para os gastos públicos. E aqui eu faço uma observação, porque esta observação é importante, viu, meus amigos, minhas amigas? Porque aqui no Brasil, uma outra mania equivocada que existe é todo governo que chega quer destruir os governos anteriores, não é? Tanto é verdade que o vocábulo herança maldita se incorporou ao vocabulário político nacional. E convenhamos, se você não tiver este viés, digamos, equivocado e até autoritário, cada governo, no seu momento determinado, fez coisas boas para o país. Se eu quisesse relacionar aqui governo por governo, desde o presidente Sarney, em cada um deles diria: foi feito isso, foi feito aquilo, coisas boas para o Brasil. Mas cada governo que chega, reitero, quer destruir os governos anteriores. Então, logo no começo, vamos destruir o teto. Agora não será mais teto, será arcabouço fiscal. Sabe o que é o arcabouço fiscal? É um teto readaptado. Então, volto a dizer, o que é o arcabouço fiscal? Você no próximo orçamento só pode acrescentar a inflação mais de 0,5% a 2,5% da receita líquida. É um novo teto. Se numericamente vai dar certo ou não, eu não sei, mas não se destruiu a ideia fundamental do nosso governo, que era estabelecer um teto para reduzir a dívida pública. E aí vocês podem me perguntar: mas houve redução da dívida pública? Eu indico numericamente. O primeiro orçamento nosso, a dívida era de 179 bilhões, o segundo de 139 bilhões, e o terceiro, nós entregamos para o governo Bolsonaro, era de 119 bilhões. E como ele prosseguiu com o teto, num dado momento chegou a 60 bilhões. Vocês imaginem o que significa 100 bilhões a menos sem pagar juros. Você não pagando juros, você destina esse dinheiro para educação, saúde, segurança, enfim.
você economiza para o país. Esse foi um dos primeiros gestos que nós fizemos, porque também, interessante, a economia, ela não se resolve por um passe de mágica, ela se resolve pela adoção de várias medidas que possam levar, por exemplo, à queda da inflação, que possam levar à queda dos juros, da taxa Selic, não é? Por isso que logo em seguida nós propusemos a reforma trabalhista. A RA SIC Caxias dessa segunda-feira contou também com a presença do ex-governador do estado, Germano Rigoto, do jornalismo da TV Serra, repórter Angélica Stefanski.